Boa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Mas essa jornada da noite de hoje está se tornando muito mais comum, a gente está mais presente nas palestras, os demais trabalhadores também, né? Nós estamos trabalhando, digamos, com um pouco percentual da nossa equipe, porque todos têm seu livre-arbítrio e a espiritualidade respeita muito. Então todos que estão na tarefa atualmente estão aqui com alegria de poder servir, estão se desdobrando. Estamos trabalhando 3 dias na semana, mas procurando dar o melhor atendimento a todos vocês. Resolvemos falar da família espiritual por diversas questões. Nós, quando estamos nos nossos trabalhos mediúnicos aqui na casa, principalmente no trabalho das nossas orientações, que nós temos trimestralmente, nós notamos da espiritualidade o grande amor universal cósmico que eles têm para conosco. E quando a gente fica sabendo, toma conhecimento da quantidade de espíritos que se dedica a esta casa, por exemplo, imaginemos na sua totalidade de milhões de espíritos trabalhando, a dedicação, o amor e o carinho para com todos nós. Todos, desde aqueles que estão sendo atendidos aqui, como nós, quando aqui chegamos e que recebemos essas diretrizes, esse amparo, esse amor. E muitas vezes, e a gente sabe que dá muito trabalho para eles, porque eles procuram sempre como nossos tutelados, porque essa equipe espiritual que trabalha dentro das casas espíritas, no planeta, ela tem a ligação conosco. Não são simplesmente espíritos que nos conheceram no decorrer dessa caminhada aqui, não. Não são compromissos que nós traçamos há 90, 100 anos atrás no plano espiritual, para que essa casa fosse fundada e aqueles anjinhos que somos nós, assim, os mais endividados, estivéssemos aqui. E a tarefa deles é que a gente possa cumprir esse roteiro, essa trajetória e chegar no final da jornada com o dever cumprido. Porque eles também se entristecem, imagina, alguém que está ligado a ti sentimentalmente, fraternalmente e de vidas passadas, porque muitos desses irmãos, nós já estivemos com eles em outras caminhadas e hoje eles estão numa situação melhor do que nós, então se propuseram a nos guiar. Por isso que nós somos o nome de guia espiritual, né? E todos nós temos um amigo espiritual, que nesse momento, ele não está na caminhada junto conosco fisicamente, mas ele assumiu o compromisso perante a espiritualidade de fazer todo o possível para que tu vença. E são poucos, meus irmãos, nem todos. Muitos estão chegando de uma forma, infelizmente, não cumprindo nenhum tempo, muitas vezes, de caminhada. Hoje eu comprei esse livro, essa semana. São 15 reencarnações desse espírito Eustáquio. E é muito linda essa trajetória aqui. Eu já tinha lido esse livro, encomendei, quero tê-lo em casa, para a gente poder acompanhar o que é a trajetória de um espírito na face da Terra. Para que a gente possa ter uma ideia do que é a vida em si. Porque, na verdade, a grande maioria da humanidade de hoje, ela vive como se fosse só esse momento. Falta muito para nós embasamento na educação escolar, familiar, principalmente, na estrutura do lar, essas orientações espirituais. Os pais não conseguem passar aquilo que não receberam. Mas nós temos que estender o olhar além desta vida, para poder entender e compreender. Porque nós não somos daqui, na verdade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A história desses espíritos, aqueles que quiserem adquirir esse livro, é fantástica. Um espírito general, guerreiro, onde tem a primeira etapa dele de lutas,
difíceis de domar, digamos assim, onde já é jogado em reencarnações sucessivas, digamos, tanto em sexo masculino como feminino, mas como um espírito muito combativo em toda a reencarnação. Em muitas, as principais, ele vai fracassando. E vai retornando ao plano espiritual e vão preparando novas caminhadas para ele. E é muito interessante, hoje ele se encontra já na terceira etapa. Aqui são 15 séculos de caminhada desse espírito. Por que eu estou mostrando esse livro para vocês? Porque aqui só tem 15 séculos. Do ano 400 para cá. Imagina quantas reencarnações nós temos, meus irmãos. A meta de hoje é fazer a gente pensar sobre isto. Jesus é muito feliz em toda a colocação. Os seus ensinamentos fazem 2000 anos e algumas pessoas ainda tentam encontrar dentro das diretrizes do Evangelho erros do Cristo. E quando ele está na sua casa, porque onde ele estava havia sempre uma multidão de povo, como se dizia naquela época. E a sua mãe e os seus irmãos chegam a casa e não conseguem entrar. E vai alguém e diz: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele nota que aquele era o momento de dar uma grande lição para todos que estavam ali. E ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma frase, uma profundidade. E para que a gente pense, no final nós vamos repeti-la. Na época de Jesus, para nós termos uma ideia, a Terra possuía 300 milhões de pessoas. No ano de 1800, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas. Em 1927, 2 bilhões. Em 1959, 3 bilhões. Em 1999, 6 bilhões. E hoje, em torno de 7,5. Se mantiver esse crescimento que está tendo, acredita-se que em 2050 chegaremos a 9 bilhões. Se todos os espíritos que estiverem no plano espiritual reencarnarem, talvez chegue a 15 ou 16 até 2100. Então a gente se pergunta muitas vezes o porquê disto, né? Como é que essa população cresceu tanto? Da onde nós viemos? Mas como pôde chegar a 8 bilhões aproximadamente que está agora? Da onde nós viemos? Da onde vieram esses espíritos? Uma coisa que nós temos que entender que quando, deixa eu ver onde está colocado aqui, que quando um planeta atinge um determinado grau de evolução, aqueles espíritos que ali estão, que não conseguiram se modificar através do processo reencarnatório, eles vão migrar, uma imigração para outro lugar. Então é por isso que o plano espiritual, a população era tão intensa. É por isso que se fala tanto nos exilados de Capela, em Adão, raça adâmica, esses que aqui chegaram. Porque chegou num momento de evolução do planeta deles em que o expurgo era necessário. Porque a lei é de amor, mas também tudo se cumpre. E é uma lei de justiça também. Então a nossa casa, nossa terra amada, vocês já pararam para pensar que, na verdade, é uma grande prisão para nós? Para espíritos rebeldes, que erraram, todos nós, e que estamos aqui nesse grande aprendizado, como esse livro que eu falei para vocês, que esse espírito já está na terceira etapa. Aqueles espíritos muitos que vieram para cá, por exemplo, os capelinos, a raça adâmica, a grande maioria já retornou para sua casa, para o seu planeta de origem. E todos eles, quando chegaram aqui, sabiam da vinda do Messias. Olha como as coisas vão se encaixando. Por quê? Porque Jesus esteve entre eles no momento do expurgo e disse que eu estarei com vocês.
e irei ajudá-los a superar isto. E esteve. E durante todo esse período de exílio no início do nosso planeta, esses espíritos, através dos profetas, sabiam da vinda do Messias. O Messias sempre foi esperado. Não da forma como ele veio, simples, né? Uma vida humilde, sem ter uma pedra para reclinar a cabeça. Aí foi uma das grandes dificuldades da humanidade da época. Esperavam ele num trono, digamos, para que desse o poder para a humanidade, para aquela raça onde ele renasceu. E ele veio na sua simplicidade. Então esses espíritos trouxeram da onde vieram o seu conhecimento. E tiveram que reencarnar em corpos, digamos assim, atrasados em questão de evolução. Aí trouxeram em cada parte do continente, trouxeram os seus conhecimentos. Por isso a diferença milenar que existe nesse planeta, de civilizações milenares. E da nossa pátria, do nosso continente, digamos, um continente recente. Como informa a espiritualidade, nós temos aqui no planeta, na sua totalidade, já no total que já estiveram aqui, 33 raças. E a grande meta qual é? A miscigenação. Para que no futuro seja uma raça só. É para isso que nós vamos caminhar. Para essa unificação, esse crescimento em todos os sentidos, tanto da matéria como do espírito. Porque as nossas famílias, há dois tipos de famílias, digamos, na Terra. As famílias de laços espirituais e as famílias de laços corporais. As famílias de laços espirituais são essas que não se quebram. Porque existe uma coisa muito interessante nesses laços espirituais. Vai chegar um momento aqui na Terra que nós vamos terminar a nossa jornada evolutiva. E que, graças a Deus, que a gente possa, grande maioria, completar. O que vai ser o nosso desejo? Ficar aqui ou almejar uma dimensão superior? Um planeta melhor? Esses laços não se quebram. Por quê? Porque nós que estamos aqui, muitos de nós, já trouxemos esses laços de outras vidas, de outros lugares. Muito poucos estão aqui pela evolução do reino animal. A grande maioria veio de fora, com seus débitos. Por isso que existe tanta diferença no planeta de evolução, de conhecimento, de raças, de miscigenação. Mas é justamente para que juntos possam evoluir e crescer. Mas vai chegar um dia que nós vamos ter a permissão de sair daqui. E o que acontece se nós deixarmos para trás alguns daqueles que nós amamos? Nós vamos seguir? Ou nós vamos pedir para ajudar? Nós vamos querer ajudar. Por isso que os laços do amor são indestrutíveis. Como é que tu vai ver um filho que tu ama, uma filha, alguém dos teus laços do coração, esse verdadeiro amor que nós ainda não entendemos muito, como é que eu vou deixá-lo para trás? Por isso que nós temos aqui, a cada século, espíritos que encarnam aqui, que reencarnam, evoluídos. O Criador jamais nos abandona. Esses espíritos, principalmente Jesus, que é o que comanda todo esse nosso orbe, então, a cada período, surgem aqui grandes espíritos que vêm modificar a nossa caminhada, que vêm dar um impulso para a nossa evolução. E agora estão vindo espíritos de outros lugares, onde vão dar um salto de qualidade em todas as áreas. Ciência, política, religião, estão aí já. Essas novas crianças que estão aí chegando, totalmente diferente de nós. A gente olha para eles e parece que são de outro planeta. E são. Porque vão mudar todo esse conceito que nós temos aí. Então esses laços de amor não se quebram. Por isso que eu falei no início da equipe espiritual, ela não precisa estar reencarnada conosco, mas ela te acompanha. Ela quer te ver tu vencer. E quando tu atinge um grau de amor mais universal, mais cósmico, tu já pensa em auxiliar a humanidade.
a vinda do Cristo. Um espírito de uma envergadura dessa, que precisou de 1000 anos para adensar o seu corpo novamente, para poder ter um corpo material. Uma preparação, que levou 1000 anos para que viesse o espírito certo, como a mãe, o pai. Não é por amor? Não são por laços aí, um amor mais universal, mais cósmico? Se nós trouxermos isso para a nossa vida, nós vamos deixar para trás alguém? Claro que não. Então muitos espíritos às vezes pedem para ficar, mesmo tendo merecimento. Mas vai chegar um momento em que nós vamos nos libertar. Por que vocês acham, por exemplo, que as grandes nações não conseguem ir além de determinada parte no espaço? Tecnologia eles têm, algumas. Mas existe um limite do corpo vibracional magnético, campos magnéticos da Terra, além da esfera da Terra, em que o homem não consegue ultrapassar. Porque para nós morarmos em outra casa, digamos assim, em outro local um dia, os corpos nossos estarão muito melhores. Nós teríamos que ter um corpo espiritual ajustado àquele planeta. Júpiter, Marte, Netuno e assim por diante. Existem vidas em todos, mas uma vida muito mais evoluída. E os laços corporais são aqueles que são frágeis. Vocês já notaram que alguns espíritos reencarnam em determinadas famílias, totalmente diferentes de nós? E às vezes a gente pergunta por quê? Por que tive 4 filhos e um veio diferente, o 5º? Por que esse parece que não tem essa ligação comigo? Ele é diferente dos demais, mas justamente está numa família para que possa absorver aquele conhecimento e se melhorar. Então existem aqueles que tudo que a gente faz, infelizmente, nada acontece. Não existe muitas vezes evolução nenhuma. Então esses laços são frágeis, se quebram. Às vezes os nossos laços com um amigo, com conhecidos, são fortíssimos de vidas passadas. Muito mais que um familiar, às vezes um consanguíneo. Então às vezes nós temos dificuldade de superar isto. Então, meus irmãos, hoje, uma das coisas importantes que a gente queria falar, trazer, porque o nosso tempo também é de 20 minutos, era para que a gente pudesse estender um pouquinho mais o nosso olhar sobre o futuro, sobre o passado e aquilo que a gente realmente quer da vida. Essa família espiritual que nós estamos, porque Jesus, quando faz aquela, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Está aqui. Era isso a mensagem. Eu interpreto essa frase desta forma. É todos nós que estamos aqui sentados. É esse olhar sobre todo o globo e que os espíritos superiores têm sobre todo o orbe, sobre todo o universo, guardando, protegendo, amparando, auxiliando. Então nós devemos pensar um pouquinho mais e refletir sobre essa grande família universal que nós temos. Começamos no nosso lar, estamos ali pagando nossos débitos, aprendendo, reparando, dando os primeiros passos nessa mais uma reencarnação, mais uma oportunidade, que a gente então aproveite e não deixe passar esse momento. Não deixe com que o rancor, que a falta, digamos, do perdão, do amor, muitas vezes é difícil perdoar, mas a gente tem que trabalhar, tem que estender o olhar para frente. Muitas vezes é alguém que te prejudicou, é o filho que muitas vezes que tu não tem aquele amor que tu deveria ter. Há poucos dias, conversando com um amigo meu, ele disse assim, eu não gosto do meu pai. Eu digo, aprende a gostar. Eu digo, não consigo. Eu digo, tem que gostar. Então, assim, são essas dificuldades que nós estamos aqui, que nós temos que superar. Imagina a alegria que será, se nós retornarmos um dia para casa e a gente poder chegar e dizer assim, eu venci, né? Eu consegui. Porque é uma das coisas que acontece primeiro quando nós chegamos ao plano espiritual. Quando nós nos deparamos que voltamos para casa e os amigos da espiritualidade e essa grande família espiritual
Infelizmente, meu irmão, não conseguiu. E aí o arrependimento chega. Mas por que eu não fiz? Por que eu não perdoei? Por que eu não me esforcei mais? Eu tive toda uma oportunidade e ninguém esteve aqui sozinho. Sempre tem alguém ao nosso lado. Hoje estamos conversando. Os amigos da espiritualidade estão sempre conosco, mas a gente às vezes teima em tomar caminhos diferentes, contrários à lei do bem, à lei do amor. O que eles fazem? Eles nos abandonam? Não. Muitas vezes a companhia espiritual troca, eles dão um passo para trás, recuam e deixam a gente tropeçar com as próprias pernas. Aprendemos pela dor, passa-se um tempo, eles retornam muitas vezes e nos colocam no caminho reto. Quantas vezes aconteceu na nossa vida isso? Às vezes o tombo é necessário. Às vezes a queda precisa acontecer, porque o espírito às vezes precisa passar por determinadas provações, mas a grande maioria das vezes é pela imprevidência, é por decisões mal tomadas. E aquele aprendizado daquele momento te faz crescer, te faz evoluir. Olhe como a gente cresce na dor. Alguns se revoltam, mas outros crescem, outros sentem aquela força da fé, se revigora, se determina e começa a mudar, aprende a lição. Porque nós temos uma dificuldade de aprender com o amor. Quando as coisas são nos mostradas, nos conduzidas, e a gente tem uma dificuldade, então esses irmãos muitas vezes é que nem um médico. Às vezes vamos dar um remédio amargo, vou te dar uma injeção, vou fazer uma infiltração, a gente já se arrepia todo. Não, não quero. Então a medicação às vezes tem que ser assim. Às vezes as quedas que vão haver no caminho vão nos fazer espíritos melhores e mais fortes. Então a mensagem de hoje, meus queridos amigos, é para que a gente estenda o olhar acima de muitas coisas materiais e note essa grande família espiritual que nós somos e que não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui cumprindo um determinado tempo. E um dia alguém vai nos dar a chave e vai dizer, está livre. E nós iremos alçar voos maiores. E aí nós vamos nos tornar parte dessa família universal também. E vamos auxiliar aqueles que vão estar na caminhada. A Terra, no momento, está sendo feita uma grande separação do joio e do trigo. Milhares de espíritos já estão, digamos, aprisionados em determinados planetas, aguardando o grande expurgo. E não será num planeta somente. Serão em 4, 5 ou 6 talvez. Conforme o erro daquele grupo, daqueles agrupamentos, irão para determinados locais. Conforme os erros de determinados espíritos, irão para outros. E esse momento já está ocorrendo na Terra já faz algum tempo. E está se acentuando cada vez mais. A oportunidade é agora para todos nós. Talvez outra oportunidade seja em outro lugar. Então vale a pena cada esforço, sim. Talvez a Terra chegue àquela população que eu falei no início, talvez, mas talvez haja uma separação muito mais intensa por parte da misericórdia divina. Aí haverá uma diminuição na população do planeta, mas aqueles que ficarem irão conhecer uma nova pátria, né? Um lugar muito agradável de se viver, porque daí já estaremos espíritos melhores, uma comunidade cristã maior, onde os ensinamentos do Cristo vão ser vivenciados, não vão ser apenas lidos. Uma boa noite a todos, um abraço, obrigado por tudo, muita paz.